Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos de volta aqui para trazer para vocês, né, um pouquinho do que foi o jogo de ontem, né. Eu não consegui fazer o pós-jogo ontem, né. Fica um pouco corrido para mim de quarta-feira fazer o pós-jogo, então por isso que eu não fiz. Quis gravar um vídeo melhorzinho, um conteúdo um pouco melhor hoje, para a gente debater um pouquinho aí sobre o que foi feito e se teve algum culpado no empate de ontem, né? E vamos discorrer um pouquinho desse assunto também e falar um pouquinho sobre a matemática, né, do São Paulo contra o rebaixamento, que é importante a gente falar. O São Paulo agora tem 3 confrontos diretíssimos na luta contra o rebaixamento e agora não tem mais espaço para vacilo. Antes da gente começar a falar, vou pedir para você que, se você está vendo o vídeo aqui pela primeira vez, chegou aqui no canal pela primeira vez, não conhece o nosso conteúdo, se inscreve aí, deixa seu like no vídeo aí, compartilha os nossos conteúdos. Isso aí ajuda demais a gente, para a gente continuar trazendo para vocês aí mais conteúdo do São Paulo, tá bom? Então, galera, ontem, né, mais uma decepção. O São Paulo entrou em campo ontem num 4-3-3 que eu achei muito interessante. Eu gostei muito quando eu vi a escalação do Rogério Ceni. De tudo que a gente vinha vendo nos últimos dias, o Rogério Ceni treinando com o Vitor Bueno, eu falei no pré-jogo que o Vitor Bueno possivelmente ele seria titular na equipe. O Rogério surpreendeu e sacou o Vitor Bueno e colocou o Marquinhos. Isso foi muito importante porque o São Paulo amassou o Atlético Paranaense no primeiro tempo, foi muito incisivo no ataque, teve um volume de jogo muito grande, né? E o Marquinhos, apesar de ele ainda não ter amadurecido, né? Ainda não tá com aquela confiança de ir para cima, tentar o drible, ele foi peça muito importante, né, ontem no jogo. Eu gostei demais da escalação. Acho que o São Paulo ele entrou com um volume de jogo muito forte, ele entrou para ganhar mesmo. O único problema que eu tô vendo nesse time do São Paulo, nas escalações do Rogério Ceni, primeiro é a questão física do Caleri, que para mim, né, o Caleri não está em condição física. Isso é muito claro, né? O Caleri ele perde disputas com o zagueiro muito fácil na corrida, e também me incomoda um pouco ele perder gols como ele vem perdendo, né? Tanto ele quanto o Rigoni. O Rigoni também ontem jogou bem, até jogou bem, mas precisa melhorar, precisa voltar a ser aquele Rigoni do Crespo, né? Que é o que a gente está acostumado a ver. O São Paulo, galera, nunca apareceu na primeira parte da tabela. O São Paulo, se não me engano, ele teve uma vez na 11ª posição, mas logo caiu também por conta de algum resultado. O São Paulo nunca apareceu em décimo, nunca apareceu na primeira parte da tabela, o campeonato inteiro para baixo da tabela, isso é muito ruim. No jogo de ontem, a gente viu um ataque totalmente desorientado, mal treinado, né? Mal treinado que eu digo assim, treina finalizações, treina e não acerta. O São Paulo deu 17 chutes a gol ontem e dos 17, 15 foram errados, 2 foram no gol. Então é muito complicado você treinar a semana toda, ter uma semana para trabalhar e você não conseguir acertar o alvo, né? A gente não tem o Luciano aí provavelmente para o restante da temporada, então a nossa esperança realmente está no Caleri. Eu gosto muito de trazer pontos positivos e pontos negativos do jogo, e a gente precisa ser justo, né? O jogo ontem, o Gabriel Sara, que é tanto criticado, eu critico muito o Gabriel Sara aqui, acho também, né, e continuo achando que ele não tem nível para jogar no São Paulo, para ser titular do São Paulo, mas ele fez boas partidas, né, nos últimos jogos, e ontem contra o Palmeiras ele fez o gol inclusive, e ontem ele fez uma boa partida, muito boa partida, principalmente no primeiro tempo. Ele foi muito importante, ele correu muito, ele correu o jogo inteiro, na verdade, mas no primeiro tempo ele apareceu mais, ele dava opção de passe, ele não conseguiu finalizar porque a marcação do Atlético estava muito forte. O Atlético entrou realmente para marcar, para levar o empate para casa, né? E aí o Gabriel Sara fez uma boa partida, né? Quando você coloca o Igor Gomes, por exemplo, ontem não jogou nada, né? Independente da posição que ele entrou, ora ele estava de meia caindo mais para a direita, ora ele estava mais caindo para a esquerda. Algumas bolas ele pegava que poderia dar uma arrancada para frente, ele voltava o jogo para trás. Quando ele foi para, o Rogério colocou ele mais ou menos ali como um segundo volante,
ficou, para mim foi horrível. Então esse foi o ponto negativo de ontem, né? Ele já não vinha fazendo grandes partidas e ontem ele foi com certeza o pior em campo. O outro ponto positivo que eu gostaria de ressaltar é o Igor Vinícius. Para mim fez uma boa partida também. Eu tenho a mesma opinião do Gabriel Sara. Não serve para ser titular do São Paulo, né? Quero muito ver fora do São Paulo, mas ontem, a gente tem que ser justo, fez uma boa partida taticamente, enquanto o Rogério Ceni não mexeu. Na virada para o intervalo, o Rogério Ceni ele acabou com o esquema do São Paulo, né? Infelizmente ele errou nas mudanças, ele colocou o Léo no lugar do Reinaldo. O Reinaldo estava amarelado, eu entendo, né? O medo do Rogério perder o Reinaldo e acabar com todo o esquema tático, né? Como aconteceu com o Flamengo. Aliás, né? Aproveitando o gancho, para mim, se o juiz tivesse expulsado, é um lance interpretativo. Então, se o juiz tivesse expulsado, talvez eu não ficaria, né? Não acharia ruim. Eu não acharia que foi roubado. Foi muito forte a entrada, né? A gente viu depois na perna do Kaiser lá como é que ficou. E foi forte a entrada. Mas é um lance interpretativo. Talvez, né, o cartão amarelo ali tá bom porque o Reinaldo ele não teve a intenção. Foi forte na jogada, mas não teve a intenção. Mas se tivesse sido expulso, tudo ok. O Rogério ele muda o esquema tático, né? Ele estava num 4-3-3 bom, jogando para frente, prendendo os zagueiros e os meio-campistas do Atlético atrás. Então o Atlético não tinha meio-campo, São Paulo dominou o meio-campo no primeiro tempo. Quando o Rogério Ceni ele passa para o 3-5-2, ele tira o Reinaldo, ele coloca o Léo, ele chama os jogadores do Atlético. Aí o Atlético começa a ter um pouquinho mais de toque de bola. Não levou muito perigo, o Volpi nem trabalhou no jogo ontem, mas poderia, né, num lance isolado, num chute de fora da área, poderia ter tomado o gol e saído até com a derrota. O empate já foi ruim, a derrota seria péssima. Então, essas mexidas que o Rogério faz durante o jogo, no intervalo do jogo, é que tem me incomodado um pouco. O Benítez, ele tem entrado, ele tem mudado, ele sempre que ele entra, ele muda, né? Acho que, sei lá, 90% dos jogos que ele faz, que ele entra no segundo tempo, ele muda a cara da partida, né? Isso é fato. E eu sempre falo, né, que o Benítez talvez teria que começar como titular para a gente não correr atrás do resultado, mas para a gente fazer o resultado. Enquanto o Caleri não está cansado, enquanto o Rigoni está no ritmo ali, enquanto o adversário ainda está se encontrando na partida, aí o Benítez, né, pode entrar e pode movimentar e melhorar um pouquinho esse nosso meio campo, né, que é sofrível. Né? E quando o Rogério ele tira o Reinaldo, ele poderia muito bem colocar o Wellington, manter o 4-4-2, tirar o Igor Gomes que estava péssimo na partida e ele foi até o final, e aí colocar o Benítez. Na explicação do Rogério Ceni na coletiva foi que o Benítez não tem condição de acompanhar os laterais. Ok, mas você tem um Wellington descansado, né? Você tem de repente um Rodrigo Nestor ali para ajudar mais pela esquerda, o Marquinhos voltando para recompor, né? Então o Benítez jogando mais centralizado ou mais para a direita, para mim dá na mesma, né? Para mim essa justificativa cai por terra. O Rogério Ceni acabou desmontando o esquema tático do time ontem, né? E aí é onde eu falo, vai para conta dele mesmo esse empate. Poderia ter saído com uma vitória se tivesse continuado no mesmo esquema, né? E a gente vê que depois ele coloca o Vitor Bueno e, cara, não anda, o time não vai, entendeu? Depois ele colocou o Pablo e falando um pouquinho sobre o Pablo, né? A gente sofre um pouco porque a gente não tem o Luciano, que está machucado, o Caleri que não está em condição, né? E a gente não tem mais ninguém. A gente tem um Éder que não foi relacionado e o Pablo que acabou entrando, que, né, mais uma vez mostrou que não fez nada. Aliás, cara, se ele mostra em todos os jogos que ele não faz nada, por que o Rogério ainda insiste, né? Sei lá, traz o Juan, relaciona o Juan e dá uma chance pro Juan num jogo desse aí. Às vezes num jogo desse aí pode acontecer igual aconteceu com o Marquinhos contra o Racing. Ele faz um bom jogo, ele faz um gol, dá um passe para um gol, desequilibra um pouco, né? Aparece, desponta. Então para de insistir com o Pablo, porque não vai vender, Vitor Bueno não vai vender, não vai emprestar, vai ser difícil. Essa é a nossa vida, né? Gente, a nossa conta, infelizmente, para nossa grandeza, para o nosso
para nossa história, né, de título, de ser campeão, né, praticamente de tudo que a gente disputou. Vai fazer conta agora para não cair, né? Infelizmente, São Paulo tem um jogo agora dentro de casa contra o Sport, depois joga contra o Grêmio fora de casa, que vai ser um jogo muito difícil para o São Paulo. Depois pega o Juventude em casa e encerra contra o América fora de casa. Então, São Paulo aí, eu não sei, o América acho que está um pouquinho melhor colocado, mas Grêmio, Juventude, Sport é luta direta. Então, se o São Paulo não abrir o olho, cara, vai ficar muito difícil. Já com 42 pontos aí, dependendo dos resultados da próxima rodada, o São Paulo pode cair mais um pouquinho na tabela. Então, agora não é mais hora de empatar jogo, é hora de ganhar jogo. Né? Ontem, se tivesse ganho, já estava dando um respiro enorme já. Né? Poderia até empatar os 2 próximos jogos que se livrava, né? Porque provavelmente 47 pontos é que vai livrar do rebaixamento. Enfim, galera, é isso. Entrar em campo contra o Sport como entrou nos 2 últimos jogos. E a pontaria, acertar a pontaria, né, o ataque acertar, voltar a marcar, o Caleri entrar no ritmo, né? Precisa entrar no ritmo e é isso, vamos torcer. Na sexta-feira, amanhã acho que a gente faz um pré-jogo sim. São Paulo joga sábado agora contra o Sport, então amanhã a gente volta para fazer um pré-jogo aí para vocês, falar sobre a escalação, quem entra, se o Rogério Ceni repete o time, tá bom? Muito obrigado para você que assistiu, para você que já é inscrito do canal, muito obrigado, deixa seu like, compartilha. Para você que não é, se gostou do conteúdo, se inscreve aqui no canal, dá uma força pra gente, deixa seu like, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, valeu!